Olá, tudo bem? Bem, hoje eu venho falar da parte 2 do segundo capítulo do As 6 lições de Mises, Socialismo. Bem, aqui Mises ele vai tratar sobre a liberdade de errar. E ele define que no socialismo é impossível isso acontecer, que o indivíduo tem a liberdade de errar. Por quê? Porque no socialismo tudo é feito por um planejamento central e a partir desse planejamento central, em suas resoluções, é que as coisas devem andar dentro de uma sociedade socialista. Então são mentes brilhantes, não é? São mentes evoluídas que tomam conta das ações humanas, deixam todos os indivíduos como cobaias. Então, no socialismo, o que existe no socialismo, de fato, é um experimento social, é uma engenharia social. São ideias que eles colocam à prova em todos os níveis para que haja uma sociedade segundo os padrões destas mentes. Então, não há liberdade do homem agir por conta própria e assim errar e aprender com o erro e não voltar a cometê-lo. Não há essa possibilidade no socialismo. Então gostaria de ler um trecho do livro As 6 lições, que diz o seguinte: não faz muito tempo houve na Alemanha um governo que considerava seu dever discriminar as boas e más pinturas. Boas e más, é claro, do ponto de vista de um homem que na juventude fora reprovado no exame de admissão à Academia de Arte, em Viena. Era o bom e o mal segundo a ótica de um pintor de cartão postal, e tornou-se ilegal expressar concepções sobre arte e pintura que divergissem daqueles do Fuller Supremo. Então acho que vocês já entenderam aqui de quem Mises está falando. Ok? Então, qual era o parâmetro de verificação de boa ou de má arte? Era do ditador, era do Estado centralizado, era do planejamento central e não mais do indivíduo, não mais daqueles que buscavam entender, né, o significado de uma obra de arte de maneira pessoal ou subjetiva. Então, liberdade significa realmente liberdade para errar. Isso precisa ser bem compreendido. Podemos ser extremamente críticos com relação ao modo como nossos concidadãos gastam seu dinheiro e vivem sua vida. Podemos considerar o que fazem absolutamente insensato e mau. Numa sociedade livre, todos têm, no entanto, as mais diversas maneiras de manifestar suas opiniões sobre como seus concidadãos deveriam mudar seu modo de vida. Elas podem escrever livros, escrever artigos, fazer conferências, podem até fazer pregações nas esquinas, se quiserem, e faça-se isso em muitos países. Mas ninguém deve tentar policiar os outros no intuito de impedi-los de fazer determinadas coisas simplesmente porque não se quer que as pessoas tenham a liberdade de fazê-las. Então, Mises mostra que no sistema capitalista, onde não há um governo planejador, as pessoas podem expor, podem declarar sua opinião daquilo que elas entendem ser certo ou errado, que elas entendem, olha, seria bom se vivêssemos assim ou assado, mas elas não podem impor nada para ninguém. Então você pode dizer para uma pessoa, olha, você está vivendo de maneira muito desregulada, libertina, e isso é errado por causa disso, disso e daquilo. Você pode buscar informar aquela pessoa, mas ela tem o direito de dizer não, eu vivo como eu quero, o corpo e a minha mente estabelecem tais e tais limites que não são os seus limites. Então nenhum e nem outro estão impondo as suas concepções de mundo, porém estão se comunicando, e ali pelo convencimento, pela persuasão, as coisas podem mudar de acordo com aquele que ceder à visão do outro.
Depois Mises apresenta um dado bastante interessante, é que dentro da visão capitalista há uma mistura muito grande entre ricos e pobres, e existe uma riqueza maior do que havia no feudalismo. Então no feudalismo era tudo muito separado por classes, e agora? Quando você olha alguém na rua, você sabe exatamente que classe que aquela pessoa está, você sabe exatamente a condição de vida daquela pessoa, pela maneira que ela se veste, e ficou muito mais difícil. Por quê? Porque antes quem era da nobreza era da nobreza, e quem era da ralé, como ele mesmo usa o termo, quem era da ralé era da ralé. Então na sociedade de status não dava oportunidade de comunicação entre as classes, e hoje dá. Hoje as pessoas têm acesso maior às informações, acesso às possibilidades, e com isso muitos, fazendo determinadas escolhas, elas se ascendem socialmente, assim como outras também acabam caindo socialmente. E uma das coisas mais legais é que quanto maior a liberdade, o local onde você está, o país onde você está, maior a liberdade econômica, melhor são as escolhas, ou pelo menos mais variadas são as escolhas para que você possa fazer para seguir o seu curso profissional, por exemplo. Conheci um canal do YouTube de um brasileiro que mora nos Estados Unidos, e ele comentou o seguinte: olha, muitas pessoas acabam me julgando por que eu não fico rico, por que eu não abro uma empresa para ficar rico, ou porque, estando nos Estados Unidos com tantas oportunidades, por ser um país com maior liberdade econômica do que o Brasil, por que eu não vejo logo maneiras de me tornar uma pessoa rica? E a resposta que esse rapaz deu foi: porque eu não quero. Porque eu não quero ficar rico. Eu quero ter uma vida, mesmo sabendo em que eu posso escolher meios para alcançar essa riqueza, eu prefiro, com aquilo que eu já ganho, viver de maneira saudável e ter mais tempo para a minha família. Por quê? Meus filhos logo crescerão, deixarão a minha casa, e eu não teria aproveitado o quanto deveria aproveitar se eu tomar determinadas decisões do lado empresarial. Então, note, um brasileiro que foi para os Estados Unidos, onde há inúmeras oportunidades, né, de crescimento social, de mobilidade social, certo? Ele escolheu não fazer parte desse grupo de pessoas em que vai escolher ser rica. Ele escolheu ter uma vida saudável, uma vida tranquila, com aquilo que ele já ganha, com o tempo em que ele se dedica naquilo, já projetando o futuro, onde no futuro ele também vai viver de uma maneira tranquila, mas pois as suas convicções em relação à família, em relação à convivência familiar, elas são mais fortes do que aquelas relacionadas à vida com dinheiro. Então, coisa que o Brasil, nós temos muita dificuldade de fazer isso, né? Levando a questão da burocracia, dos impostos, das regulações, né? Então aqui no Brasil é muito mais difícil ter essa escolha, mas nós conhecemos muitas e muitas pessoas que escolheram também esta vida, uma vida ligada ao homeschooling, ligado a valores pessoais, ligado à família, e um dos cônjuges escolheu não trabalhar, viver de uma maneira mais simples, mas com convicções, né, bastante arraigadas, que foge desse mundo socialista, pois dentro do socialismo essas pessoas não teriam essa escolha. Quem daria a direção delas seria justamente as mentes iluminadas da Constituição Socialista. Então é isso. Grande abraço, até a próxima.